O processo do impeachment é o tema do nosso programa de hoje. Estamos ao vivo agora, 23 horas e 50 minutos. Você acompanhando a Canção Nova. Estou com dois técnicos aqui, especialistas, a gente analisando todos os assuntos que dizem respeito a este tema do impeachment. Eu já quero aqui voltar abordando com os senhores o seguinte. Enquanto se dava a votação, agora à tarde, noite já, na comissão do impeachment, lá no Rio de Janeiro, artistas intelectuais faziam manifestações nos Arcos da Lapa, o presidente Lula estava lá Chico Buarque, alguns outros artistas muito conhecidos, e estavam também movimentos sociais como CUT, Federação Única dos Petroleiros. Eu quero primeiro saber desse lado do PT e da presidente Dilma Rousseff. Qual é o tamanho da força do PT, da resistência que tem demonstrado através desses atos? Comece pelo senhor. Eu diria que o PT voltou ao seu tamanho original. O PT sempre teve um tamanho original, cerca de 15% a 20% da opinião pública. Ele tem a CUT, que é um sindicato inteiramente ligado ao governo. O presidente da CUT, inclusive, ocupa altos cargos na República, muito bem remunerados. E outros organismos chamados movimentos sociais, que são ligados ao partido, independentemente da ética, independentemente do que o partido faça. É uma ligação quase que, digamos, de passional. Passional. É uma paixão. Uma paixão. Mas ele sempre teve isso. Então é a origem, o PT começou com isso, chegou a ter 60%. O presidente Lula foi reeleito em 2006. Com quase 80% de aprovação. Não, sim. Ele saiu com quase 80% de aprovação, mas ele foi reeleito com 63% dos votos do segundo turno. Mas o PT chegou a ter quase 2/3 da opinião pública brasileira, porque tinha convencido a opinião pública que ele era um partido social-democrata, que entende que a melhor maneira de organizar a economia é o mercado e entende que equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal é fundamental. Não, e despertou na sociedade muita simpatia. Muita simpatia. E mais na sociedade e no mundo. Respeito, inclusive. O presidente Obama foi o cara. O Lula é o cara. É o cara. E era mesmo. Só que ele jogou tudo isso fora. Ele jogou pela janela. Eu não entendi. Porque ele era para ser um líder mundialmente reconhecido e no Brasil. Como os grandes estadistas mundiais. Ele resolveu começar. Por quê? Porque ele construiu pontes. Aí ele resolveu passar a construir muros, destruiu as pontes, e com a ideia do nós e eles, nós somos bons para o povo, eles são ruins para o povo. Quer dizer, é uma divisão onde só ele e o partido dele tem uma representação legítima dos interesses do povo, logo quem estiver contra eles, por hipótese, é contra os interesses do povo. Isso é absurdo. Isso seria a inaceitação da alternativa de poder, de perder Exatamente. também, E aí ele deixa de ser um partido social-democrata. Se colocou perfeito. Ele não aceita mais a alternância de poder. Ele não aceita passar à oposição, que é normal em todos na os vida lugares. política. Sim. Valdir, que força tem essas manifestações, esses movimentos sociais que hoje defendem o PT e, sobretudo, agora nesse momento político? É uma força grande ainda? Eu acho que vou começar respondendo da mesma forma que o professor Carlos. Eu acho que você tem aí o PT real. Hoje o que a gente está vendo é o PT real, é o PT dos movimentos sociais, é o PT dos intelectuais de esquerda que formam academia, que formam, por exemplo, as artes no país, que tradicionalmente sempre caminharam junto com o PT. Então, eu acredito que mostra-se uma força, você ainda tem um eleitorado, na verdade, mas uma força muito mais para convencer quem já decidiu seu voto contra o impeachment do que, na verdade, de você reverter o voto de quem está a favor do impeachment. O que eu quero dizer? Se os movimentos realmente mostrassem uma mobilização social de fato, onde você trouxesse de novo a população, 60% da população em apoio à presidente, faria muita diferença. Mas o que nós estamos vendo hoje é o mais do mesmo do que sempre foi o Partido dos Trabalhadores. Não há uma diferença aí de apoio de massa dentro dessa. Então, eu não acredito que esses movimentos possam
possam modificar. Agora, é claro, se no dia da votação nós tivermos apenas os apoiadores do governo na rua, a gente tem uma diferença aí nesse sentido. E aí eles podem fazer uma pressão maior, porque os deputados, como eu disse no final do bloco anterior, vão estar muito de olho no termômetro daquele dia nas ruas. Então, os dois lados saindo às ruas, a tendência é que o lado de que apoia o impeachment saia mais numeroso do que quem vai contra o impeachment. Então, isso vai fazer uma pressão. Agora, se só um lado sair, e a gente sabe que o PT tradicionalmente tem mais chance de quê? De mobilizar a sua militância tradicional. Tá, então, agora deixa eu falar do outro lado. Em São Paulo e em várias outras cidades brasileiras, logo depois da proclamação do resultado hoje na comissão do impeachment, buzinaço, panelaço, vuvuzelas, palavras de ordem contra o PT e Dilma Rousseff foram usados para comemorar a aprovação do relatório favorável à abertura do processo de deposição da presidente Dilma Rousseff e especialmente em várias cidades brasileiras, essas manifestações. Pergunto também, essas manifestações, elas, no final de semana, serão, de fato, como você disse agora, imprescindíveis? Se o povo sair às ruas também, ele vai ajudar o deputado a decidir o voto? Elas são decisivas. Eu acho que a gente vai ter aí uma posição muito decisiva com o tamanho da manifestação e o apoio que essa manifestação dará ao impeachment para que você tenha os indecisos indo de encontro. Porque eu vou falar com uma cabeça de um parlamentar, tá? Ele tem duas propostas. De um lado, proposta Dilma de um ministério que seja, do outro, proposta Temer de um ministério que seja, ou pode ser o mesmo ministério. No momento que ele fosse dirigir a urna, o nosso parlamentar, infelizmente ou felizmente, ele vai pensar esse cálculo de teoria racional completamente, ele vai pensar o seguinte, qual é a maior chance da vitória, deste lado ou dois? Porque se eu votar desse lado e deste lado perder, eu vou, para o próximo governo, no que se manter, ou no novo governo, eu não vou ter espaço. Então, ele vai caminhar muito, no momento que ele for indo à tribuna, apesar de ele vai preparar o discurso em nome da população, da sua cidade de origem, ele vai fazer um cálculo racional. Aonde está caminhando, para onde está caminhando esse processo. E eu acho que esse tipo de manifestação, por exemplo, como hoje, se me permite até contar uma história, eu estava aplicando prova no momento que estava acontecendo a votação e de vez em quando pegava o celular para ver se já havia saído o resultado e quando de repente eu comecei a escutar alguns fogos, eu falei, saiu. Deixa eu conferir, porque aí, como teve fogos, até imaginei, deve ser pela aprovação do parecer, como foi feito. Então, você vê que isso é uma forma de você mobilizar o parlamentar indeciso. Ele vai se pautar mais por essas manifestações de rua. Olha, pressão, manifestação, teve um deputado hoje que causou também até um momento de bom humor lá na Câmara, na sessão do impeachment, que foi o deputado Aloysio Mendes do Maranhão. Ele disse na comissão que a mulher dele é a favor do impeachment, ele é contra e que a mulher dele estava fazendo pressão para que ele também mudasse o voto dele. Aí muita gente riu lá de lá, a mulher está querendo que o seu vote a favorável ao impeachment. Muda isso, senão chegar em casa vai ter. Mas apenas para ainda melhor contextualizar a questão da pressão popular, a questão das manifestações, de fato, aqui em Brasília, a gente já está vendo um grande muro que foi erguido, ou melhor, placas de ferro erguidas ali na esplanada dos ministérios. No dia de hoje já ficou muito visível isso. Os senhores imaginam um cenário domingo aqui em Brasília e no Brasil em que teremos essas manifestações gigantescas favoráveis e contra o impeachment, especialmente aqui em Brasília, o cenário como é que estará? O que isso pode trazer ao imaginário? Eu acho que são manifestações cívicas. Eu estava comentando antes de entrarmos no ar com o professor Pucci que eu vejo com otimismo o cenário atual, porque nós temos obedecido a todos os ritos legais, constitucionais, e as instituições brasileiras estão mostrando uma grande resiliência, uma grande resistência às pressões que vêm sofrendo, tem se saído muito bem, as manifestações têm sido pacíficas, as pessoas vão, gritam as suas palavras de ordem, contra Dilma, fora Dilma, os outros dizem que não vai ter golpe, e ponto final, são as palavras de ordem das manifestações. É isso que a gente quer numa democracia. A gente não quer briga de rua, a gente não quer feridos, não quer machucados. É natural que cada parte se manifeste, e eu acho isso muito positivo. O Congresso, que representa o povo brasileiro, votará a Câmara dos Deputados, que representa o povo especificamente. O Senado representa os estados. Quem representa o povo é a Câmara. Então, a Câmara, que representa o povo brasileiro, saberá votar
aquilo que lhe parecer que está mais, vamos dizer, vestindo o figurino da opinião pública. Deixa eu lhes trazer aqui uma outra questão. Eu observei muito que na defesa da presidente Dilma e do governo, muitos dos deputados citavam a figura do Eduardo Cunha, em alguns momentos chegaram até a chamar o relator, deputado Jovair Arantes, de Jovair Cunha, dizendo que era um relatório do Cunha. É uma estratégia constante, a gente percebeu, de ataque ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E, ironicamente, sexta-feira, quando começar essa sessão da votação final do impeachment na Câmara, Eduardo Cunha estará presidindo a sessão pelos 3 dias, que vai culminar com o resultado no domingo. A presença do Eduardo Cunha, tão atacado agora, é favorável ou não a esse processo? O PT está com uma boa estratégia de, entre aspas, demonizar o Cunha? Eu acho que vai ser só um discurso, eu acho que isso não vai convencer o voto do parlamentar a favor ou contra o impeachment. Eu acho que isso é mais jogar para a sociedade esse discurso, mas não é um fundamento jurídico, não se rebate as acusações do crime de responsabilidade dessa forma. Agora, é uma pena, bem expressamente, o Eduardo Cunha está na presidência nesse momento. Eu acho que, pelas denúncias que há contra ele, pela situação que o Eduardo se encontra, o melhor seria que esse processo estivesse todo andando sem a presença do Eduardo Cunha. Sim, eu só queria acrescentar que o deputado Eduardo Cunha, isso não tem nada a ver com isso. É uma tática do governo para criar uma oposição Cunha-Dilma. Não é nada disso, não é nenhuma oposição. Cunha até pode não gostar dela, mas isso não é relevante. O relevante no impeachment é o desrespeito às regras democráticas, é o desrespeito à legislação pertinente de responsabilidade fiscal, etc., etc. Que se chama o estelionato eleitoral. Mentir para o povo. Contar uma história em outubro de 2014 e um mês depois, 26 de novembro, convidou o excelente economista, Joaquim Levy, excelente, convidou que é exatamente para fazer o quê? Fazer o ajuste que ela disse que ia tirar a comida da mesa dos pobres. Ora, isso é uma confissão de mentira, de um cinismo extraordinário. Então, isso desqualifica a presidente. Eduardo Cunha, deputado, responde a seus processos, continua respondendo, está indiciado na Lava Jato, processado no Supremo Tribunal. Os ritos estão sendo seguidos. Ninguém quer caçar a presidente, ninguém quer fazer o impeachment da presidente Dilma por vias laterais, não fazer o impeachment aqui. E o deputado presidente da Câmara, cujo mandato se extinguirá agora proximamente, responderá aos seus crimes e que está respondendo dentro dos ritos. Essa oposição é um factoide, é uma criação. Eles tinham que se defender realmente e fazer uma política correta, principalmente, repito, o Papa. Nos 2 minutinhos finais do nosso programa, nas considerações finais do senhor, eu quero trazer aqui um outro fator que hoje também surpreendeu. Foi o vazamento daquele áudio do vice-presidente Michel Temer, um áudio no qual ele falava ali para deputados mais próximos e vazou esse áudio no grupo de WhatsApp, se tornou público e ele dizia justamente o quê? Seria uma espécie de dizer o que faria assumindo a presidência da República. Manterá programas sociais como Bolsa Família, Pronatec, Fiéis, diz que é preciso um governo de salvação nacional, defende o diálogo entre os partidos, afirma que o processo de impeachment no Senado será longo, defende a reunificação do país. Um minutinho para cada um. O que isso está dizendo nesse exato momento, esse vazamento? Pontes. Ele quer construir pontes, isso deve ter vazado até propositalmente, para mostrar que ele não quer colocar muros. Eu acho que, primeiro por aí, eu acho que o termo vazamento não é o mais correto, porque eu acho que, na verdade, foi de propósito tornar isso público à sociedade para que o presidente, o vice-presidente, falasse algo. Eu acho que ele estava muito apagado, muito na surdina, a sociedade não sabia. Muito quieto. E muitos perguntam quem é o Michel Temer. Vamos pegar a sociedade que não está acompanhando isso diariamente, se pergunta isso. Então, foi uma forma de se mostrar à sociedade. Agora, só rapidamente, lembrar das nossas anedotas políticas.
políticas no Brasil. Quem tenta sentar na cadeira antes, geralmente não tem muito sucesso nesse ponto. A gente tem vários exemplos na história. E desde o momento que saiu isso, eu fiquei pensando, falei, nossa senhora, e aí? Como é que Pode não ter sido uma será boa que isso. O folclore político brasileiro vai se repetir? Eu também vez? pensei isso. Sabe? Acho que quem acompanha a política pensou isso na mesma hora, sabe? Muito bem, eu quero aqui agradecê-los, foi muito prazeroso poder estar com os senhores nessa noite aqui também, importantíssima, imagino, nesse momento histórico do nosso país. Doutor Carlos, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre um prazer estar com você, Ronaldo. Sempre você traz pessoas do maior nível intelectual. Obrigado. É uma conversa que enriquece a gente espiritualmente. Valdir Pucci, prazer, a gente sempre conversava pelo rádio, no programa diário que tenho lá na Rede Canção Nova de Rádio, hoje aqui te conheci. Sim, foi um prazer participar aqui desse programa, estou à disposição quando precisar no rádio, aqui na televisão, e um prazer também conversar com o professor Carlos aqui hoje sobre o cenário político brasileiro. Muito obrigado. Olha, e você que esteve conosco até agora, é uma semana de atenção, com certeza para todos nós. E nós, como povo cristão, eu hoje pedi aos meus ouvintes da Rede Canção Nova de Rádio, o Brasil inteirinho, rezemos pelo Brasil nesse momento, é importante. Com certeza, agora é uma hora de nós também, sociedade, mantermos o equilíbrio e a atenção ao momento político. E esse equilíbrio vem com a nossa oração, acreditando que Deus pode tomar as rédeas do rumo dessa nossa nação. Como somos pessoas de fé, assim como você também acredito e acreditamos que a ação de Deus, ela é suprema em momentos como este. Rezemos pelo nosso país. Muito obrigado. Semana que vem voltaremos às 10 da noite no Além da Notícia, se Deus quiser. Até lá, boa noite, bom sono e boa semana.